Questão 25. Considere o conjunto A dos números primos positivos menores do que 20 e o conjunto B dos divisores positivos de 36. O número de subconjuntos do conjunto diferença B menos A é. Solução. O conjunto A é o conjunto dos números primos positivos menores do que 20. Os números primos, eles são números que só são divisíveis por ele mesmo. E o único número par que é primo é o número 2. Por quê? Porque todo número par ele pode ser dividido por 2, então ele não é primo. O número que não é primo ele é número composto. Exemplo, o número 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Ele é um produto de números primos. O 2 é um número primo. Então, ele decomposto, ele é 2 elevado a 3, ele é um número composto. Todos os outros primos são ímpares. Então, quem são os ímpares? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Só que nem todos esses ímpares são primos. Por exemplo, o 9, ele é ímpar, mas não é primo. Ele é composto. 3 vezes 3, 9. A mesma coisa o 15. O 15 é composto. 3 vezes 5, 15. Então, quais são esses números primos menores do que 20? O 2, que é o único par, aí todos os outros são ímpares. 3, 5, 7. O 9 não está nessa lista, ele é ímpar, porque 9 é composto. 3 vezes 3, 9. 9 é divisível por 3. O 11, o 13, o 15 não está nessa lista, porque ele é um número composto. 3 vezes 5, 15. O 15 pode ser dividido por 3 e pode ser dividido por 5. Depois vem o 17 e o 19. Seguindo pelos ímpares, o próximo ímpar é 21, que é um número composto, não é primo. 21 é composto, 3 vezes 7, 21. E o 21 é divisível por 3 e por 7, mas não interessa que depois seria o 23, mas não interessa porque tem que ser menor do que 20, que são esses aqui, são 8 elementos. Agora vamos ver os divisores de 36, que é o conjunto B. Como eu encontro os divisores? Eu vou decompor o número 36 em fatores primos. 36 decompondo em fatores primos, ele é um número par. Logo, ele pode ser dividido por 2. 36 dividido por 2, a metade de 16, 18. A metade de 18, ele é par, é por 2, a metade de 18, 9. Agora o 9 não é par, então não pode ser dividido por 2. Mas ele é por 3, dá 3. 9 dividido por 3, dá 3. O 3 é por 3, que dá 1. Bom, fiz a decomposição do 36. Como eu vou achar os divisores? Eu vou traçar uma linha aqui paralela a essa linha aqui do lado e vou colocar o número 1 no nível acima. E vou multiplicar todos esses elementos aqui, que são 4, esses 4 números aqui, esses 4 fatores primos, eu vou multiplicando por todos que estiverem no nível acima. Então, o 3 aqui eu vou multiplicar por todos que estão no nível acima. O 2, então eu vou colocar um 1, vou multiplicar 2 vezes 1. Quanto dá 2 vezes 1? 2. E esse 2 agora, o outro 2, eu vou multiplicar por esses que estão no nível acima, que são 2, o 1 e o 2. Vou multiplicar o 2 vezes 1, que dá 2. E o 2 vezes 2, 4. Só que eu já sei quanto é 2 vezes 1, é 2, é um divisor. Eu não preciso repetir, então. Aí eu vou só por 2 vezes 2, 4. Agora o 3 eu vou multiplicar por esses que estão no nível acima, ou seja, o 1, o 2 e o 4. Eu vou fazer 3 multiplicações. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 4, 12. Agora falta esse 3 aqui por todos esses elementos aqui que estão no nível acima. Só que como eu falei, não precisa repetir. 3 vezes 1 é 3. O 3 já é divisor, eu já sei. Então não precisa. O 3 vezes 2 é 6, eu já sei também. E o 3 vezes 4 é 12. Também já sei. Então o que resta é o 3 vezes 3, 3 vezes 6 e 3 vezes 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. Então esses são os divisores de 36.
são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos. O 1 é divisor, o 2, o 4, o 3, o 6, o 12, o 9, o 18 e o 16. Se eu dividir por qualquer um número desses, o resto vai ser zero. Todos eles dividem o 36. Então, vamos ver a questão. Os divisores de 36, então, são... Vamos aqui. Aqui estão eles. Então, divisores são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 12, o 9, 18 e 36. Conjunto B. Todos esses aqui são os 9 divisores do 36. A pergunta é, qual é o conjunto de diferença de B menos A? Eu vou subtrair os elementos que estão em B, mas não estão em A. Então, o primeiro elemento vai ser o B menos A. Qual é o primeiro elemento? O 1, ele está no B, mas não está no A, então 1 entra. O segundo, o 2. O 2 está no B e está no A, então não pode entrar. O 3 também está no B e está no A, não pode. O 4 está no B, mas não está no A, então o 4 vai ser B menos A. Depois o 6. O 6 está no B e não está no A, então o C é B menos A. Depois do 6, aqui no B tem o 9. O 9 está no B e não está no A, então o 9 é B menos A. Depois aqui do 9 é o 12. O 12, ele se encontra no B e não no A, então ele entra no B menos A. O 18, ele também está no B, mas não está no A, então o 18 também entra. O 36 também está no B e não está no A, então o 36 também entra. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. O número 1, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36, eles compõem o conjunto B menos A. Mas a pergunta é o número de subconjuntos da diferença de B menos A. Como eu sei o número de subconjuntos? Tem uma fórmula. A fórmula é 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto em questão. Então, qual é quantos elementos aqui eu tenho no B menos A? Eu tenho 7. Então, vai ser 2 elevado a n. 2 elevado a 7. Eu tenho 7 elementos. A resposta é o subconjunto 2 elevado a n, que é 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128. Logo, a resposta é 128, letra C, de casa. Resposta, letra C, de casa. Questão 26. Um fazendeiro promete a um funcionário 14.000 unidades monetárias e 4 ovelhas por ano como ordenado, como salário. Após 4 meses, o funcionário é despedido e recebe 3 ovelhas e 500 unidades monetárias. Qual o preço de cada ovelha? Solução. Qual o preço de cada ovelha? Nós não sabemos e vamos chamar de X. Em um ano, o funcionário deveria receber 14.000 e mais 4 ovelhas. Um ano, ele deveria receber 14.000 unidades mais 4 ovelhas, que o valor nós não sabemos, 4x. Qual é o preço de uma ovelha? Se a ovelha fosse R$1, 4 vezes 1, 4. R$2, 4 vezes 2 e assim sucessivamente. E como ele foi despedido 4 meses depois, ele só recebeu, 4 meses depois, 3 ovelhas, que é 3x, mais 500 de ordenado. Qual a metodologia aqui de resolução? 4 meses é igual a 4/12avos. É uma fração de um ano. Um ano tem 12 meses, é igual a 4/12avos. Então, nós vamos pegar esse lado de um ano e vamos passar para 4 meses para poder igualar com esses 4 meses.
Como nós vamos fazer isso? Multiplicando esse 1 ano por 4 dozeavos. Então, ficou assim, 4 dozeavos multiplicado por 1 ano, que é 14.000 mais 4x, é igual a 4 meses, que é igual a 500 mais 3x. Vamos simplificar esse 4, 2x, dividindo todos os dois elementos, o numerador e o denominador, por 4. Vai ficar 1/3. Nós vamos acabar agora multiplicando esse 3 pelo 500, do lado de lá, e o 3 pelo 3x. 3 vezes 500 dá 1.500. E 3 vezes 3x, 9x. Então, fica assim. 14.000 mais 4x é igual a 1.500 mais 9x. Por que 1.500? Porque multiplicou 3 pelo 500. E por que 9x? Porque multiplicou 3 vezes 3x. Nós vamos multiplicar, ou melhor, nós vamos eliminar o 14.000. Como vamos fazer? Vamos subtrair 14.000 do lado esquerdo e 14.000 do lado direito da equação. Subtraindo, 14.000 menos 14.000 é zero. Então, desse lado vai ficar 4x. 1.500 mais 1.500 menos 14.000 vai dar menos 12.500 mais 9x. Então, ficou só o 4x, 14.000 foi eliminado. 1.500 menos 14.000 dá menos 12.500, mais 9x. Agora nós vamos eliminar esse 9x, subtraindo menos 9x do lado esquerdo e do lado direito. Subtraindo menos 9x, vai ficar 4x menos 9x, vai ficar menos 5x. Menos 5x, menos 12.500, o 9x foi eliminado aqui, mais 9 com menos 9, zero. Agora nós vamos ter que dividir por menos 5, os dois lados. Dividindo os dois lados por menos 5, vai ficar, corta aqui menos 5, vai ficar x é igual a 12.500, porque dois sinais de menos ficou mais. 12.500 dividido por 5 é igual a 2.500, logo a resposta é: o preço da ovelha é 2.500 unidades monetárias. Questão 27. Dizer se o número 252 é quadrado perfeito. Caso contrário, dizer o número pelo qual devemos dividi-lo para que passe a ser. Solução. Para você saber se um número é um quadrado perfeito, você tem que decompor esse número em fatores primos. Então, um número é um quadrado perfeito quando decomposto em fatores primos, os expoentes deles são pares. Vamos então decompor o número 252. 252 é par dividido por 2, 126. É par dividido por 2, 63. É divisível por 3, porque somando 6 mais 3 é 9. O 63 dividido por 3, 21. O 21 também é divisível por 3, porque 2 mais 1 é 3, é múltiplo de 3. Dividido por 3 dá 7. 7 é primo, é por 7, dá 1. Então, 252 é 2 vezes 2, 3 vezes 3, ou seja, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7. Então, 252 é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7. A base 2 está com expoente par, a base 3 também com expoente par, a base 7 não. Então, para esse número ser um quadrado perfeito, nós temos que multiplicar por 7, porque aí a base fica par, ou dividir por 7. Então, resposta: ou multiplicamos por 7, ou dividimos por 7.
Vamos lá. Assim. O 252 vai ter que ser dividido ou multiplicado por 7. Logo, para torná-lo um quadrado perfeito, devemos multiplicá-lo ou dividi-lo por 7.